Bem-vindo ao Bate-Papo Digital, o podcast onde falamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou Daniel Imamura. Eu sou Stephanie Forler e hoje, continuando o assunto do podcast da semana passada, nós iremos falar sobre Growth Hacking. O que é, como funciona, estratégias. Vamos explorar aí o assunto para quem não conhece ou quem conhece um pouco, sair desse podcast sabendo um pouquinho mais. O Growth Hack é uma estratégia de crescimento de empresas baseadas em startups, principalmente, e ela veio inicialmente aí de um livro chamado A Startup Enxuta. E aí, Daniel, fala aí um pouquinho sobre Growth Hacking, o que é, e quem é o autor desse livro, que agora de cabeça não estou lembrando. O autor do livro é o Eric Ries, e lá no Startup Enxuta ele mostra, vamos dizer, os hackings, né? Os hackings aí de como a gente fazer a empresa crescer, né? E, vamos dizer, o mínimo esforço e o máximo de resultado. Tem muito, assim, vamos dizer, às vezes um preconceito quando as pessoas que não conhecem escutam esse nome, né? Growth Hacking. Nossa, mas hacker, no Brasil, né, tem uma conotação meio que, tipo, que o hacker é um cara mau que vai fazer alguma coisa errada. Mas, na verdade, o growth, né, traduzindo do inglês, é o crescimento, e o hacking é, tipo, resolver as coisas de uma forma diferente, inteligente. Então, o growth hacking, vamos dizer, são estratégias que são, vamos dizer, que fogem um pouco do tradicional. Então, vamos dizer que se a gente vai fazer o marketing tradicional de uma empresa, tem toda uma construção de marca, você vai investir X reais por mês em marketing, vai fazer sua publicidade na televisão, meios offline, vai investir um pouco em marketing digital, e esse é o caminho que, vamos dizer, é o feijão com arroz, que seria o marketing no geral. Só que quando a gente traz as estratégias de growth hacking, que muitas das startups acabam usando, é porque isso pode acelerar o processo de crescimento e também a gente consegue ter resultados, às vezes, com um investimento bem menor do que se a gente somar todos os investimentos tradicionais que seriam feitos. Muitas empresas, a gente vê que, por exemplo, de jogos, elas pegam e chegam a milhões de jogadores lá em uma determinada joguinho de celular, às vezes, por quê? O método, como é divulgado, o engajamento, as formas como são utilizados, fazem com que isso impacte milhões de pessoas muito mais rapidamente. E a gente vai ver alguns exemplos de técnicas de growth hacking que foram utilizadas por várias empresas que você conhece, que você provavelmente conhece, que você está ouvindo aí o nosso episódio, você já deve ter ouvido falar da maioria delas, e são empresas que cresceram muito rapidamente porque usaram de estratégias inteligentes para que conseguissem ter um crescimento maior. Porque, trazendo de novo, né, para o mundo aí das startups, o que eles querem ser? Eles querem ser o próximo unicórnio, né? Que são aquelas empresas que valem mais de 1 bilhão e assim por diante, né? Então, para que você valha tudo isso, você tem que ter um negócio grande e que cresce rápido. As startups também têm esse perfil, né, de crescimento rápido. Se for uma empresa só que cresceu muito, não necessariamente ela é uma startup. Tem toda aquela questão de ser inovador, disruptiva, e aí que casam muito as estratégias de growth hacking, né? E aí a gente pode começar a entrar em alguns exemplos para até trazer mais clareza para quem está nos ouvindo. Sim. Um exemplo que me lembra bastante nessa parte aí de crescimento rápido é a estratégia do Member Get Member, que você dá um benefício para uma pessoa se ela chamar uma outra pessoa. Por exemplo, iFood, chame um amigo e ganhe R$5 de desconto. Existem muitas empresas aí hoje em dia que são grandes no mercado e começaram assim, como por exemplo o PayPal, que eles davam uma certa quantidade de dinheiro, de créditos aí, para quem chamasse os amigos. Ou o Dropbox, que oferecia espaço no serviço de nuvem deles para quem chamasse os amigos. Então não precisa ser necessariamente mexer com dinheiro. Existem outras estratégias aí. Algum outro exemplo aí você consegue lembrar, Daniel? O Hotmail, que ele já foi o maior, vamos dizer, provedor de e-mail grátis, que para quem não lembra, né, quem é um pouquinho mais novo, eu acho que não sabe, mas antigamente você ter um e-mail que não fosse do seu trabalho era uma coisa, vamos dizer, bem moderna, assim, não era todo mundo que tinha um e-mail igual hoje a gente tem um Gmail, um Hotmail, um sei lá o que, Outlook, tem 1 milhão de
e-mails que você pode ter gratuitamente. Mas lá para 1996, mais ou menos, que é a época lá do Hotmail, né, o início, vamos dizer assim, do Hotmail, não era tão simples assim ter um e-mail gratuito pessoal. E aí, o que eles começaram a perceber, né? Eles queriam que tivesse uma grande base de pessoas utilizando a plataforma deles. E aí, para cada e-mail que você disparasse através do Hotmail, na assinatura estava lá escrito que tinha sido utilizado essa plataforma, o Hotmail, que você poderia criar uma conta gratuita. E isso fez com que rapidamente eles tivessem milhões e milhões de usuários, sendo o maior provedor de e-mail da época lá. Não sei em que posição eles estão hoje, mas eles ganharam muitos inscritos ali, né, muitos novos usuários, justamente pensando nessa simples estratégia de, na assinatura de todos os e-mails, teria, vamos dizer, uma mini propaganda ali falando que aquele e-mail foi enviado pelo Hotmail. E aí deu muito certo. Então a gente vê que não precisa necessariamente fazer igual ao PayPal, que dava um dinheiro, né? Pode ser através de uma simples coisa super inteligente e que dá super certo. O do iFood mesmo, e até... isso é legal. Pegando essa estratégia do iFood, agora isso está sendo aplicado a palestras também, palestras online. Isso eu achei muito legal, que assim, você se inscreve para uma palestra gratuita. Se você conseguir trazer mais 2 amigos, você ganha um webinar gravado que é exclusivo lá só para quem conseguir trazer 2 amigos para também participar daquela palestra online. Se você trouxer 10, você ganha, de repente, uma mentoria daquela pessoa que está palestrando. Enfim, tem várias coisas que dá para você fazer que vão fazer com que a sua audiência ali, né, no caso do evento online, ela cresça exponencialmente, porque um traz mais 10, mais 15, mais 20, e tudo num ambiente super saudável, porque o webinar lá que você vai dar de bônus já está gravado, está numa plataforma na nuvem, mas o resultado final, né, é muito bom para a palestra que você quer dar agora, que a sua audiência vai crescer pra caramba, com materiais que você já deixou gravado, é só disponibilizar um link para essas pessoas que baterem a meta. Então, são pequenos detalhes assim que vão ajudando a gente a usar o Growth Hack a nosso favor. Sim, isso é muito interessante. Isso me lembra também uma solução do Airbnb, que foi a forma que eles começaram, que nos Estados Unidos as pessoas anunciam muito num site chamado Craigslist, que ele é tipo Páginas Amarelas brasileiro. A pessoa anuncia lá e tem um diretório gigantesco de coisas. Então as pessoas anunciavam as suas casas ali, e para poder alugar ou para poder temporada, coisas desse tipo, e o Airbnb olhou para aquilo e falou: a gente também tem essa opção, e se você publicar no a publicação no Craigslist vai ser automática. Então as pessoas viram ali uma solução inteligente que estariam publicando em 2 lugares ao mesmo tempo, e fácil também, né? Sim. Aumentando as chances, e a partir daí foi que eles começaram a crescer. Tem até tem 3 pilares básicos ali na parte do Growth Hack, até para que a gente não misture qualquer estratégia de marketing com o Growth Hacking, né? Vamos dizer que tem algumas características que são pré-requisitos para você chamar aquilo de Growth Hacking, que basicamente, primeiro, né, usar o marketing criativo, né? Não adianta a gente falar que fazer um anúncio no Google é Growth Hacking, não necessariamente. Pode fazer parte ali da estratégia, mas simplesmente fazer um anúncio não é uma técnica de Growth Hacking, é simplesmente você está fazendo uma ação de marketing digital. Então, além de ter um marketing criativo, se utilizar de ferramentas, né, tecnologia, vamos dizer assim, né, é bem importante que isso também esteja envolvido ali, e que tudo seja orientado a dados, né? Data-driven, que a gente chama. Se tiver esses elementos, a gente consegue dizer ali claramente que isso é uma técnica de growth hacking. Se a gente pegar esses exemplos que a gente trouxe, todos foram muito criativos, né? Putz, eu vou colocar na assinatura do Hotmail e todo mundo vai ficar sabendo que ele pode criar um e-mail grátis aqui e eu vou ganhar mais usuários. Super criativo. Usou a ferramenta, a tecnologia para inserir aquilo automaticamente e o usuário não conseguia remover. E tudo era orientado a dados. Dá para mensurar quantas pessoas começaram a entrar, através de quem e assim por diante. Então, tudo aquilo ali combina, né, com uma estratégia de growth hacking. E quando a gente está falando sobre ser orientado a dados, né, é porque a gente precisa entender que growth hacking também é muito baseado em testes e aprendizado. Então, a gente vai
construir ali uma hipótese do que a gente acha que vai dar certo, e aí tem técnicas para fazer isso, para você colocar a hipótese, eu acho que se eu colocar na assinatura do e-mail ali, que qualquer pessoa pode criar uma conta grátis no meu Hotmail, eu vou disparar isso. Você cria esse protótipo, aí você vai mensurar, a cada 100 e-mails que são disparados através da minha plataforma, eu tenho uma captação de, sei lá, 50 novos usuários. E aí o que você aprende? Putz, eu aprendi que isso funciona. E aí você pode entrar num próximo ciclo de testes, né? Que é, por exemplo, e se eu aumentar a cor? E se eu colocar em negrito? Será que aumenta a eficiência da quantidade de pessoas se cadastrando? E aí você vai criando esses ciclos de interação, né? Onde você vai criando novas hipóteses e vai mensurando. Até o momento que você chega, putz, achei a fórmula mágica aqui, mas eu duvido que você vai parar depois de você começar a perceber que muita coisa está dando certo, né? Mas pelo menos você vai sempre saber qual de todos os seus testes foi o que teve a maior eficiência. E aí você sempre vai adaptando, ajustando, até porque o mundo é muito dinâmico, né? Pode ser que a eficiência de hoje não seja perpétua, né? Ela vai decaindo e a gente precisa inventar coisas novas. Mas justamente sabendo que é através desse ciclo de testes que o Growth Hacking ele é baseado. Então, sempre lembrar de testar, mensurar e ver o que a gente aprendeu é a chave aí para a gente conseguir fazer as técnicas de Growth Hacking serem eficientes. É o famoso consertar com o bonde andando. Uhum. Com Legal. certeza. E quais são as técnicas do Growth Hacking, Daniel? Certo. Como que a gente pode separar as coisas? A gente pode pegar assim e separar, na verdade, vamos dizer, pelas etapas do funil, vamos colocar assim, que para cada etapa do funil a gente pode pensar em coisas para auxiliar a gente, porque assim, uma coisa é você, por exemplo, fazer com que uma pessoa baixe o seu aplicativo, outra coisa é fazer com que ela use o seu aplicativo, mas todas essas fases, né, que vão estar ali na jornada do cliente, no nosso funil, elas são importantes e todas elas a gente pode colocar ali uma técnica, que foi até o que a gente comentou, né, no último podcast, que surgiu da ideia da gente gravar um podcast exclusivo aqui falando sobre Growth Hacking, que aí recapitulando, né, a aquisição, a ativação, a retenção, aí depois tem a recomendação e o retorno, ou a venda, enfim, né, a gente vai ali poder trazer cada um deles aqui. Então, o primeiro de todos, né, a questão da aquisição. Que estratégias a gente pode adotar ali para ter essa aquisição? Primeiro, a gente tem que chamar a atenção, a gente tem que ser visto. E como são as formas para a gente ser visto? Aí tem várias que a gente pode estar abordando. Tem as coisas mais tradicionais, como por exemplo, a gente pode fazer um Google Ads, Facebook Ads, mas aí ali dentro que cabe criatividade para você chamar a atenção das pessoas. Tem várias propagandas que a gente vê, brasileiro é conhecido pelas propagandas criativas, né, que chamam a atenção do seu público. Além de, por exemplo, pensar em termos diferenciados para você posicionar o seu SEO, mídias sociais, o trabalho que você vai fazer em mídias sociais pode ser um diferencial, vídeos. Vou trazer um exemplo, né? Tem muitas pessoas que acompanham resultados digitais e eles têm ali nas redes sociais investido em fazer um marketing super criativo. Por quê? Isso acaba chamando a atenção das pessoas e a marca começa a ficar ali na cabeça delas, né? É uma forma de chamar a atenção e, eventualmente, quando as pessoas que estiverem ali preparadas para adquirir o produto vão se lembrar, muito provavelmente, dessa marca. Então, a primeira etapa é a gente pensar como que a gente pode chamar a atenção e adquirir mais pessoas. Se a gente pegar lá os casos que a gente citou, o PayPal, ele gastou ali uma grana porque ele pagava para você que indicou e dava uma grana também para quem foi o indicado. Porém, era muito mais barato ele adquirir uma base de clientes assim, dando, sei lá, $10 para um e $10 para o outro, do que fazer todo um ciclo de marketing, fazer comercial na televisão, outdoor na rua, panfletar, sei lá, qualquer outra coisa. A eficiência de você dar $10 para cada um graças à indicação era muito mais eficiente. Então, essa parte da aquisição aconteceu muito rapidamente e de uma forma super inteligente. Aí, não sei se tem alguma outra
coisa que você lembra aí, Stephanie, que entra nessa parte da aquisição, que a gente pode trazer de exemplo, de repente? Um exemplo que a gente pode dar é enviar um e-mail para a base de e-mails que você tem. É uma forma de se fazer conhecer, como muitas empresas aí aconteceram, que a pessoa só enviou o e-mail para um amigo, essa pessoa era influente, e aí foi se espalhando como boca a boca aí. Bem interessante. Até você falou influente, né? Por exemplo, utilizar influenciadores hoje, a gente tem aí influenciadores de Instagram, de YouTube, fazer estratégia com essas pessoas é uma forma de aquisição. E aí é aquilo, como que eu vou fazer a inserção do meu produto dentro de um canal específico que eu sei que meu público está lá assistindo? E aí vem aquela questão da criatividade. E por ser digital, né, nesses ambientes digitais, a gente consegue mensurar 100% das ações. Vou trazer um exemplo. Eu acompanho um canal que fala sobre, vamos dizer, o mundo geek, né, que chama Nerdologia. Ele traz assuntos diversos que envolvem muito da ciência ali por trás. Eles explicam, com base na ciência, coisas do mundo geek, nerd. Eu acho super interessante. E depois de um tempo, né, que eles ganharam visibilidade, hoje eles têm milhões aí de seguidores, as marcas começaram a chegar até eles para que eles fizessem episódios inteiros falando sobre um assunto específico que tinha total relação com um jogo, com um curso de programação, curso de desenvolvimento pessoal. Eu vi faculdades fazendo parceria com eles, falando sobre comportamento, recrutamento e seleção. Olha o universo que abriu. Isso é muito criativo, por quê? Pessoas que têm o perfil certo, estão assistindo aquele canal e são potenciais clientes para essa marca. Então, aí a gente consegue ter a aquisição e sempre tem o negócio de fazer a ativação, que é o seguinte, já casa uma etapa com a outra. Sempre que essas ações de aquisição são feitas, eles colocam um gatilho para a ativação, que é justamente o quê? Um desconto somente para os inscritos daquele canal, ou seja, quem viu aquele vídeo tem aquele desconto. Ou vai ganhar alguma coisa extra, como por exemplo em jogos, você vai baixar o jogo através do link e colocar aqui esse cupom e você vai ganhar moedinhas dentro do jogo, ou você vai ganhar um personagem exclusivo, uma skin, alguma coisa nesse sentido. Então são o quê? Estratégias de ativação, que de nada adianta adquirir, né, um monte de pessoas e não fazer com que eles utilizem o seu aplicativo. E acredito que a maioria das pessoas já deve ter feito isso. Viu alguém falando de um aplicativo super legal, você até baixou, mas nunca utilizou? Ficou lá, você fala, depois eu vou usar e não acaba não usando? Então, não adiantou ter feito o download. Você pode até ter deixado seu e-mail com a empresa que produz o aplicativo. Mas se você não está utilizando, ou seja, você não ativou ele, tanto faz, tanto fez. E aí entra essas estratégias, como por exemplo, o iFood dando cupons de forma recorrente, o Uber também dando um desconto para que o usuário utilize logo na primeira experiência. E aí começa também mais as pequenas técnicas que a gente comentou de ser criativo. Se você pega na primeira corrida que a pessoa vai fazer ali com o Uber, você já faz com que ele consiga pegar um dos melhores motoristas, que tem as melhores recomendações, você dá um desconto super agressivo, porque a primeira experiência, ou seja, a ativação daquele usuário junto ao produto, faz com que ele fale, nossa, o Uber é demais, eu fui daqui do ponto A para o ponto B, paguei uma merreca, o motorista super atencioso, dirige super bem, e eu cheguei no horário rapidinho, gastando nada. Olha que maravilha! Você trouxe uma ótima primeira experiência na ativação desse cliente. As chances dele continuar utilizando, né, que é o próximo ponto que a gente vai entrar, que é a retenção, é altíssima, porque teve a primeira experiência. Não sei se você já teve uma primeira experiência com algum aplicativo, Stephanie, que você pode trazer de exemplo aí. O do Uber, para mim, foi assim. Sim, uma primeira experiência que eu achei muito interessante foi quando eu comprei um produto da Apple. Eles, além da experiência de compra, mesmo sendo online, ter sido super interessante, eles me mandaram um e-mail para falar, a gente viu aqui que é o seu primeiro produto Apple, que tal você agendar aqui nesse calendário uma conversa com um de nossos especialistas, para você, que a gente tem 1 hora para te explicar como utilizar seu produto, como configurar as coisas, o que você pode fazer. E eu achei isso super interessante. Fideliza, né?
Fideliza, com certeza. Por exemplo, então, a gente trouxe um exemplo, então, de, óbvio, da primeira boa experiência, mas tem envolvido lá os cupons de desconto e tudo mais, só que também tem outras estratégias ali para que a ativação, né, também se transforme numa coisa interessante, que, por exemplo, a gente pegar um Duolingo lá, que é o aplicativo para você estudar outros idiomas, tem todo um gamification ali na plataforma, né, que é o quê? Quanto mais você joga, mais pontos você tem, mais metas você bate, mais estrelinhas, moedinhas, enfim, você vai ganhando, e isso faz com que você não queira perder o jogo, e em consequência você também está aprendendo inglês. Então é uma coisa de conseguir fazer com que a pessoa ative, porque ela baixou, instalou, mas você quer que ela realmente use ali, né, comece a utilizar. Pode também ter outras estratégias como um tutorial guiado, para que a pessoa configure lá o aplicativo. Por exemplo, se a gente pegar aquele, se eu não me engano, chama o Guia Bolso. Quando você baixa o aplicativo, você tem que conectar com a sua conta do banco para que ele baixe o extrato e você possa continuar a usar. Então, ter um guia ali, né, um tutorial guiado, faz com que você comece a usar. E ali dali para frente só pode ser o quê? Uns push notification, que é aquelas mensagenzinhas. Lembre-se de atualizar o seu extrato para você manter as suas finanças em dias. Enfim, tem várias coisas que a gente pode utilizar com relação à ativação. E isso também reflete o que? Depois na retenção. Que beleza, a pessoa usou, teve a primeira experiência, mas tem certos aplicativos, certas coisas, né, serviços principalmente, que a gente quer que a pessoa use várias vezes, que ela continue utilizando. E aí, se a gente, por exemplo, pegar o exemplo do PicPay, eu utilizo ele com mais frequência por causa do cashback. Porque quando eu vejo lá que, se eu comprar aqui, em vez de eu pagar simplesmente, sei lá, R$40, eu vou ter um retorno de R$8 para minha conta, que é, por exemplo, quando eu gosto de andar de skate, eu vou numa pista que é R$40 para você andar lá o dia inteiro. Só que se você paga com o PicPay, você ganha R$8 de volta. Ou seja, então, em vez de eu pagar 40, eu pago 32. Olha que beleza. Isso faz com que ele me retenha, ele vai me reter ali. Não foi só na primeira vez. Toda vez que eu volto naquele estabelecimento, eu tenho esse benefício. E olha que fantástico, eu vou ser um usuário fiel, simplesmente porque eles fizeram essa estratégia de retenção. Quando a gente tem, por exemplo, programa de afiliados, Starbucks, quanto mais cafés, mais coisas você pede utilizando o aplicativo, né? Você vai registrando ali, e isso faz com que você vá ganhando estrelinhas, moedinhas e não sei o quê, e você vai ganhando depois o quê? Um café grátis, um lanche grátis e assim por diante. É uma forma de fazer com que você fique ali utilizando fielmente o serviço. Sim, é como o programa de rewards de cartão de crédito que tem, por exemplo, no Bank, Mastercard, Visa. Também o Uber, que tem o programa de fidelidade deles, que você vai ganhar, você não ganha desconto, mas você ganha possibilidade de pedir um carro melhor, ou você ganha um frete grátis para pedir no Uber Eats, entre outras coisas aí. E até mesmo, por exemplo, colocar crédito pré-pago. Nem todo mundo sabe, mas se você colocar o crédito pré-pago lá no Uber, você paga menos. Você ganha desconto. Seu dinheiro rende mais lá dentro do Uber, porque você colocou pré-pago. Mas uma vez que você colocou pré-pago, você já está retido lá, porque você vai usar o dinheiro que já está lá dentro. Porque uma vez que você colocou o crédito, meio que a maioria dos aplicativos não é tão simples de você ter o reembolso daquele valor. Então, você vai acabar o quê? Usando o serviço. E aí, é claro, tem que unir toda a questão de, vamos trazer uma boa experiência e assim por diante. Porque justamente a retenção, o que ela visa? A gente usa o termo em inglês que é o churn, ou seja, o cancelamento. A gente não quer perder clientes, principalmente nos negócios de pagamento recorrente. Quanto mais clientes eu mantenho dentro do meu negócio pagando mensalmente, maior a receita do meu negócio. Então eu não quero que ninguém vá embora, ninguém pare de pagar, ninguém deixe de usar. É aquele negócio. O Netflix não quer que você pare de pagar a mensalidade lá, porque quanto mais pessoas pagando mensalidade, mais dinheiro eles vão faturar. E aí, óbvio que eles vão prover um serviço de qualidade, criando novas séries exclusivas, fazendo uma experiência personalizada para você. Tudo isso são coisinhas que eles vão incrementando no serviço para você nunca querer cancelar. E além da facilidade, que isso aí é uma coisa que às vezes o pessoal
não se toca, mas a facilidade de pagar também ajuda na retenção. Que é aquilo, se você cadastra o seu cartão de crédito e esquece, né, sempre vai pagando, você não tem a dor de pagar o boleto, isso é muito bom, porque você não passa por aquele dia específico que você vai ter que falar, putz, tem que pagar aquele boleto de novo. E isso evita muitos cancelamentos. Então, se você tem um negócio aí de pagamento recorrente, pense seriamente em usar uma plataforma onde a pessoa só cadastra o cartão e você não precisa ficar passando boleto. Isso ajuda bastante. Fica a dica aí. Sim, totalmente. Me lembra um game que eu assino que eu tenho que colocar dinheiro na carteira, um valor a mais, porque eu pago em dólar e o valor em dólar acaba sendo um pouquinho menor. E aí eu tenho que entrar na conta e pedir para ele retirar da carteira que eu depositei o dinheiro. Então, tipo, nessa já vai meia hora e eu não tenho vontade de Você pensa duas vezes, continuar. Né? Eu penso 2 vezes. Exatamente. Isso quando eu não esqueço. E até, por exemplo, trazendo para nossa realidade de agência. Vamos parar de falar de empresa grande, né? Vamos falar de uma empresa menor aí que vai estar mais próximo da realidade de várias pessoas que estão ouvindo a gente. Como que aqui na agência a gente pensou numa estratégia para reduzir o churn? A gente implementou o departamento de Customer Success, que é simplesmente ter um departamento exclusivo para garantir que a comunicação entre a nossa equipe e o cliente está fluindo bem e o Customer Success ser a voz ativa do cliente aqui dentro. Não que o cliente não tivesse, né, mas está aqui no dia a dia, junto com a equipe, em busca de obter os resultados para o cliente. Isso faz com que o cliente se sinta mais confortável, tenha uma ponta de comunicação que ele sabe que vai resolver os problemas que vão existir durante a jornada dele aqui na agência. E isso fez com que a gente reduzisse bastante o churn, né? Ou seja, os cancelamentos dos clientes. Que lembrando, na consultoria digital, a gente vende no formato também de contrato recorrente, ou seja, existe uma mensalidade onde o cliente recebe um escopo de trabalho de marketing. Então, a gente, nesse sentido aí, está dentro desse modelo de recorrência. E aí a gente implementou o Customer Success como sendo uma alternativa para não ter tanto churn. É bem importante a gente pensar nisso aí. Sim, com certeza. Aí, avançando, né, a questão da receita, por exemplo, a parte de vendas, né? É importante que a gente também pense em estratégias para que isso aconteça de uma forma mais inteligente, né? Para a gente tentar hackear ali o processo. E, de novo, às vezes a gente acha que precisa de um hack super elaborado, mas a gente viu o caso do Hotmail lá, foi super simples, né? Foi uma inserção de uma chamada. Mas, por exemplo, um upsell. O que é o upsell? É você vender uma versão maior daquilo que você está oferecendo agora. Vou trazer uma coisa bem tangível para todo mundo. Quem nunca foi num Burger King ou num McDonald's e teve aquela pergunta: a senhora deseja batata grande por mais R$1? Isso já é uma estratégia ali para fazer um upsell, para aumentar a receita. Por quê? Às vezes você olha assim, putz, eu tô levando a pequena, só por mais R$1 eu vou levar a grande. Pô, vale a pena. Isso é uma estratégia para a gente fazer o upsell. O cross-sell, ou seja, vender um outro produto dentro desse pedido que você está fazendo. Bebida acompanha? Às vezes você só queria o lanche, mas você já pegou a batata também por mais R$1, e aí ele te oferece a bebida. Aí você fala, tá bom, vou levar a bebida também, afinal já tô aqui, né? Vou levar. E ele ainda te pergunta, quer a bebida grande por mais R$1? E aí isso vai virando um loop ali, mas só nisso os restaurantes, né, principalmente os fast food, eles conseguem aumentar as vendas deles muita coisa. Porque imagina, se não tivesse essa pergunta, quantas vendas, né, de upsell e cross-sell deixariam de ser feitas? E aquilo, tudo isso dá para ser mensurado e ter as estatísticas para que eles saibam que isso realmente é eficiente. E pensando, vamos acrescentar uma camada ali de tecnologia e também até de criatividade. Cada vez mais a gente vê aqueles clubes de assinatura. Tem clube de vinho, clube de coisas nerds, tem clube de um monte de coisa. Por quê? A estratégia é que você receba um produto que você já consome de forma recorrente, por exemplo, vinho ou produtos
de tecnologia, geeks, nerd, e tem ali, você vai sempre estar recebendo um produto novo para degustar, que é a experiência, e é recorrente, você passa o cartão, já debita automático e você recebe na sua casa, sem ter que parar um momento para escolher qual vinho você quer degustar, qual que você quer agora comprar, se vai chegar no prazo ou não. Você não precisa se preocupar com isso. Então, esse modelo de compra recorrente é uma forma de você ali usar a tecnologia. Aí, quando você acrescenta uma camada de criatividade, a gente consegue aí rapidamente, então, aumentar a nossa receita. Não sei se você já teve, pelo menos a curiosidade, Stephanie, de assinar algum desses clubes aí de assinaturas. Já assinei por um tempo um de maquiagem, de coisas de higiene pessoal, e era bem interessante, que eu pagava um valor ali por mês e recebia uma caixa cheia de coisas novas, principalmente, que eu podia estar experimentando aí, e geralmente alguns produtos eu comprava ele quando acabasse da caixa eu comprava para mim novamente. Essa é uma boa forma também de fazer uma aquisição, fazer uma ativação da pessoa, dependendo de cada etapa aí do lançamento do produto ou do planejamento do produto, dá para encaixar isso em outras situações. Sim. E aí você experimentou um monte de coisa, fidelizou com mais um monte de produto, aí todo mundo sai ganhando. A empresa vende mais, você acaba conhecendo coisas novas, e assim vai. É bom para todos os lados, né? A gente só sempre tem que lembrar que se a estratégia é ruim para algum dos lados, não está sendo uma boa estratégia, porque logo mais vai dar BO, vai dar problema, o cliente vai ficar insatisfeito com isso aí, vai cancelar, e não é o objetivo dessas estratégias. E aí, avançando, né, é a questão, por exemplo, da referência, da recomendação, né? Isso também, que a gente viu lá, o Member Get Member é uma das mais conhecidas, né? Ou seja, um membro traz o outro e pode ficar sossegado, a pessoa não é pirâmide, simplesmente é um sistema de indicação, né? Que vai trazendo mais pessoas, porque justamente isso é uma forma da gente ter um aumento de base. Tem pessoas que às vezes não entendem por que tal sistema está me dando acesso gratuito a uma solução super fantástica e eu não pago nada. É porque eles estão, na verdade, não nesse negócio aí de te oferecer esse recurso que você está usando. Eles estão num mercado que é de entender o seu comportamento, ter os seus dados e poder entrar em contato com você, né? Ou, quem sabe, até vender os seus dados para outras pessoas. Tem negócios que são construídos nisso aí. Então, a gente tem que ficar atento nessas estratégias que, às vezes, o aumento de base é justamente porque você está num negócio que é baseado em informações de clientes. Tem várias empresas que, até hoje, elas operam, vamos dizer, no prejuízo, no vermelho, mas elas são gigantescas. Por quê? Elas têm uma base de informações muito rica. E hoje a gente está numa era dos dados, né? Tanto que está vindo até a lei aí, a LGPD, que é para dar uma organizada nisso aí, para que a gente não tenha nossos dados e informações vazando para tudo quanto é lado ali, sem a nossa autorização. Mas a gente vê que as estratégias de growth de várias empresas são justamente para crescimento de base e depois eles veem o que fazem com esses dados aí, porque isso vale muito dinheiro. Um outro recurso aí também que traz essa recomendação e tudo mais são os sistemas de afiliados. Os afiliados também a gente pode utilizar aí como sendo uma estratégia para que as pessoas se engajem com o seu produto, recomendem o seu produto e também ganhem um benefício. Com infoprodutos isso é super normal, mas a gente vê que tem, mesmo assim, né, além desse único sistema aí de pagar uma comissão para quem está recomendando o seu produto, né, a gente também consegue ter ali pessoas que pensam fora da caixa. Eu acompanho um profissional aí da área de marketing que ele colocou uns prêmios do tipo, você vai ganhar uma BMW se você bater determinada meta. Então, imagina como que é o engajamento dessas pessoas querendo ganhar uma BMW, além dos ganhos pelas vendas de afiliado. Então, pode ser bem agressiva essa estratégia de afiliados aí,
mas no geral é pagar uma comissão para que as pessoas recomendem clientes para a sua empresa. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Não sei se eu esqueci de alguma coisa aí, Stephanie, no meio aí. Não, você passou as estratégias mais comuns, me lembrou muito da Mary Kay, que conforme você vai indicando, vendendo, você pode ganhar o famoso carro rosa da Mary Kay. Nossa. Dá pra ganhar um carro, olha aí, ó. Dá pra ganhar um carro, mas se você não manter batendo meta, você perde o carro. Então não... dificultou um pouquinho. Mas é aquilo, a criatividade, né? É o chamariz, é a atenção. Dá pra você ganhar um carro. Tudo bem que é mega complexo, mas dá pra você ganhar. É aquele negócio da grande oferta. Nem todo mundo vai bater, mas aqueles que conseguirem bater vão ter um super prêmio. E isso faz um mega marketing no geral. Bem bacana. Sim. E quando a pessoa ganha o prêmio, ela vai sair falando para todo mundo. E Exatamente. Todo mundo vai estar falando dessa pessoa. Aí é o marketing espontâneo. Sim. Interessante. O que mais que a gente tem aí, Stephanie? Temos o último passo. Agora a gente já ativou, já trouxe a pessoa para dentro, já reteve a pessoa, já fez ela falar da gente. Agora o próximo passo seria escalar isso daí e crescer cada vez mais, não é? Sim, isso é bem importante também da gente ficar atento, né? Que é até um detalhe que se escapar pode ser prejudicial para a empresa. Então fiquem atentos aí que essa é uma das partes mais importantes aí que todo mundo que está ouvindo a gente. Se você vai fazer uma estratégia, principalmente dessas que ganha escala, você precisa ter total certeza que o seu negócio ele está preparado para ter essa escala. Porque de nada adianta você vender horrores e não conseguir entregar. Porque aí vai queimar sua marca na mesma velocidade que você adquiriu novos clientes. Então, fiquem ligados que às vezes, eu vou fazer uma super promoção aqui e vai bombar. Pode ser que bombe, mas se você não conseguir dar vazão, isso pode virar um problema. É igual, por exemplo, restaurantes, às vezes, que colocam uma promoção mega agressiva e em poucos minutos vendem milhões de pedidos. É humanamente impossível com a estratégia física dos restaurantes entregar aquela quantidade. Aí o que acontece? Dentro dos aplicativos de solicitação de comida lá, né, de delivery, começa a nota a cair. Por quê? Não entregou atrasado, entregou errado, entregou frio a comida. Então tem que tomar cuidado. Sempre dosar a velocidade do crescimento ali. É importante saber se você vai conseguir atender a demanda. Se é uma coisa de tecnologia, às vezes é mais uma questão de configuração de servidor. Mas mesmo para quem tem um negócio físico, é importante ficar atento ali para não comer bola e se queimar rapidamente no mercado, né? Exatamente, o marketing precisa conversar aí com vendas, com recursos humanos, com a produção, com todas as etapas aí que estão sendo envolvidas no processo. Sim, o alinhamento aqui é importantíssimo, porque um outro detalhe, né, que a gente precisa trazer, o Growth Hacking não é uma coisa do marketing. Isso aqui é até importante a gente trazer, não é uma coisa do marketing única exclusivamente. São estratégias para o crescimento da empresa. Uma coisa é você ter uma ação ali nas mídias sociais que vão dizer só o pessoal de marketing vai cuidar porque é só um branding, vai divulgar ali a marca. Outra coisa é você organizar toda a sua equipe de produção, atendimento, vendas e marketing para fazer essa ação em conjunto e escalar aí os resultados do negócio. Então, fica a dica, é muito importante estar alinhado todo o time, porque o Growth Hacking é o crescimento da empresa, do negócio, e não uma ação única e exclusiva do marketing. Certo. Então, Daniel, você consegue dar algum exemplo aí mais prático para quem é um empresário? Tô com uma ideia aqui, quero lançar, quero começar a trabalhar com isso. Como que eu aplico o Growth Hacking na minha situação? Certo. Acho que o principal, né, para a gente começar a entender, é identificar o que você precisa dentro daqueles passos que a gente falou, né? Vou até recapitular aqui da parte de aquisição, ativação, retenção, recomendação e a parte de vendas, né? De receita. Entender qual desses pontos aqui que você precisa mais focar no momento. Porque dependendo do ponto que você escolher, você vai precisar tomar ações distintas, que às vezes pode ser que tenha
A gente já pegou clientes assim que tem uma base enorme e não sabe o que fazer com essa base. Então, eu não preciso fazer uma estratégia de aquisição, eu preciso fazer uma estratégia de ativação. Tem pessoas que têm um produto que é grátis e precisam monetizar isso. A gente acabou de fechar recentemente um cliente que tem todas essas características, mas ele não sabe o que faz agora com toda a audiência que ele conquistou. A gente vai auxiliar eles justamente nessa etapa. Então, primeiro passo, identificar qual que é a etapa que você precisa, né, trabalhar neste momento, porque isso vai ditar qual que é a linha que você precisa trabalhar. Depois, sentar com o time, sentar com o pessoal da sua empresa, entender o que nós podemos fazer para estimular essa etapa. Ou seja, eu preciso adquirir mais pessoas, como que eu vou chamar a atenção delas e como que elas vão entrar para minha empresa? Então, você vai pensar no funil como um todo a partir daquela etapa. E aí, com criatividade, utilizando a tecnologia e o principal, sabendo mensurar para que você possa também dimensionar o crescimento aí do seu negócio, escalar a sua equipe, né, e a produção e tudo mais, aí sim você vai pensar na melhor estratégia de growth hacking. E aí a gente pode se inspirar em todos esses modelos que a gente falou de PayPal, Hotmail, Dropbox, enfim, qualquer outro grande case aí que tenha saído, mas lembrando, o growth hacking é criativo, você pode criar da sua forma aquilo que funciona para o seu negócio. Só tomar cuidado com esses pontos que a gente falou aqui hoje, né, para não dar um tiro no pé, e com certeza vai ser possível sim aplicar. Aí, trazendo um exemplo bem prático que eu fiz numa palestra. É uma coisa simples, de novo, mas que deu super certo lá nos primórdios da consultoria digital, em 2015. Eu fui fazer uma palestra num evento de SEO aqui em São Paulo, e plateia enorme, milhares de pessoas lá, várias agências palestrando e tudo mais, e eu sabia que todos os palestrantes que estavam lá, eles atendiam o quê? Clientes de grande porte. E eu, com a consultoria digital, a gente estava começando agora, e o nosso posicionamento sempre foi ali no começo de atender o pequeno médio, porque a gente era uma agência pequena, né? Então a gente também tinha que atender clientes de um porte um pouco menor. E aí, dentro da palestra, eu frisei lá que a gente forneceria análises gratuitas para as pequenas e médias empresas que estivessem ali na plateia. Recebemos várias solicitações e fechamos 10 clientes em um mês, coisa que foi um dos picos que ajudou a gente a chegar até aqui hoje. Então, é um pequeno detalhe, às vezes, que deu para a gente saber que a gente conseguiria entregar, que a gente conseguiria ativar os clientes, que ali, qual que era a minha estratégia? De fazer a aquisição de pessoas entrando. E ali eu consegui elaborar de uma forma simples o meu funil rapidinho, que eu sabia que eu ia dar conta de entregar essas análises e fazer esses fechamentos. Então, às vezes é um detalhe que você faz que dá super certo. Então, pensar com criatividade, acho que é a chave aí para conseguir começar a colocar em prática as técnicas de growth hacking. E também o principal, né, gente? Estudar bastante. Tem vários livros, várias coisas que aqui a gente está falando bem na teoria, né? Vamos até de forma superficial, de repente tem um especialista em growth hacking ouvindo a gente, está falando que a gente está ainda no superficial, mas é porque tem muito aí para se estudar. Isso aqui é só uma pincelada de várias coisas que dá para trazer. Tem até um livro que eu tenho aqui na minha biblioteca que eu recomendo, aí fica uma dica, uma recomendação, que é o livro A Startup de $100. Traz vários modelos ali de negócios que começaram pequeno, com uma ideia criativa e deram super certo. E ali avançaram para empresas ficarem bem maiores aplicando uma estratégia super simples. Então, fica uma dica de leitura nesse episódio aqui, uma coisa que acho que a gente não fez ainda aqui no nosso podcast. Pois livros de growth hacking tem bastante aí, só que esse daí eu acho que é um dos mais interessantes. Eu já dei uma lida nele e eu achei bem legal para começar aí. Sim, ele é bem didático, né? Ele tem modelinhos que você pode usar, é bem bacana. Inclusive aqui no nosso YouTube, né? A gente tem um vídeo lá que eu já gravei sobre a startup de $100. Depois, quem quiser, dá uma procurada lá, que eu trago uns insights bacanas desse livro aí. Legal. Então, acho que é isso, né, Stephanie? Passamos aí por todos os nossos tópicos aqui.
Deu uma aula isso daí já. Sim, com certeza. Quando o assunto é bacana, é gostoso, a gente se estende mais aí e acaba extrapolando o tempo que a gente tinha programado aqui, mas é por uma boa causa. Espero que o pessoal tenha gostado, então. Então, obrigado para você que ouviu esse episódio do Bate-Papo Digital até aqui. Eu sou o Daniel Imamura. E eu sou Stephanie Forler. E nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Bate-Papo Digital. Até lá!